O Espírito Santo nos dirige segundo a tua vontade, segundo aquilo que é verdade, segundo aquilo que tem vida, porque nós entendemos pela tua palavra que vida só há em ti, vida só há em Cristo, e Cristo é a sua palavra, é a revelação da sua palavra. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos não só a revelação, mas a compreensão, que nós absolvemos aquilo que é verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, nós iremos estar lendo a palavra em João 1, que é onde fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nisto tem muita revelação para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Vamos lá entender isso aqui. Verbo é a palavra, não a palavra apenas falada, porque uma palavra falada sem a compreensão, sem a confiança no que a palavra está dizendo, é apenas um som. Mas se nós entendermos esse princípio, segundo a descrição de Gênesis 1, que João está falando de Gênesis 1, no princípio era o Verbo, e a terra era sem forma e vazia. E Deus utilizou-se do verbo, da palavra, da expressão falada, para criar todas as coisas que hoje existem. Se nós, e um pouco além, aqui em Hebreus capítulo 11, Hebreus 1 e depois Hebreus capítulo 11, né? O Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo Filho, pela palavra, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória. Bom, a parte que nos interessa. Por quem fez também o mundo. Quer dizer, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Como é que pode? Vamos imaginar um Deus em uma forma corpórea, usando a si mesmo em forma espiritual. Se você for olhar, no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus. Isso está sugerindo para dizer assim: olha, vocês não são filhos de Deus? Então vocês têm que imitar, vocês têm que acreditar. Se o Verbo estava com Deus, e agora o Verbo está com vocês, ou seja, acredite, é o que faz a diferença entre Deus e entre qualquer pessoa que usar a mesma expressão sem essa confiança, porque fé é confiança. A fé chama a existência daquilo que se espera, conforme Hebreu. E o Verbo era Deus. Não é? Ou seja, a força criadora, o poder que cria. Então, sem o verbo, sem a palavra, sem a expressão, o que é que diz aqui? Ele estava no princípio com Deus, o verbo, a expressão, e todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo e por Deus. Eu costumo falar sobre o exemplo quando eu trabalhava mais meu pai.
teve uma época que nós trabalhávamos fazendo variante ou pico. Você sabe o que é variante e pico, né? Sim. Tinha uma estrada a 500 metros de lá e nós começávamos variante aqui 10 metros em distância do outro. Aí nós pegava uma vara, mediu 10 metros dali para cá, 10 metros para lá tinha outra vara naquele pico que já estava belinheiro. Aí nós fazia a mesma coisa, 10 metros para ali e media 10 metros daquela para outra, fazia um quadro. Aí pegava aqui, aí botava certinho, ia para frente, aí vai, afirmava. Então, aquele variante, 500 metros depois, saía exatamente nos mesmos 10 metros que começou aqui. Eu falo isso para que isso sirva de base, para que nós criemos em nossa mente uma linha imaginária. Que linha é essa? Vamos lá. Se Deus usou a palavra, o verbo, para criar, e Hebreus diz que ele criou as coisas que hoje existem, dessa forma pela palavra. E se Jesus, que é a segunda baliza, criou da mesma forma, poderia ser diferente conosco, que cremos no mesmo Deus, que somos seguidores do mesmo Deus? Vocês conseguiram entender? Se Deus criou pela palavra, Jesus criou pela palavra, e eu chego e digo, eu também sou filho de Deus, eu também acredito em Deus, mas ajo diferente, não tem sentido. Por isso é que a força de uma pessoa, a autoridade de uma pessoa, até que ponto a pessoa tem vida, tem força, é medido pela formatação da palavra. Se ele foi formado pela verdade da palavra e ele creu e absorveu, ele é tão forte quanto Deus é forte. E não é uma coisa da minha cabeça, não é uma coisa minha. Como ele é lá, nós seremos neste mundo. Tudo eu posso nele que me fortalece. Salmo 82 diz, vós sois deuses. Em João 10, o verso 29, foi aonde os israelitas, os judeus disseram, tu tem demônio, esse homem tem demônio, não ouça ele. E Jesus disse, mostra para mim o que eu fiz, qual foi o erro que eu fiz que vocês querem me matar. E por que eu tenho demônio? Ele disse, não é porque você fez alguma coisa ruim. É porque você, sendo homem, você se faz ou se passa pelo próprio Deus. Perceba que essa ideia, que hoje as pessoas nos julgam como isso sendo um tipo de arrogância, não é de agora, é de muito tempo. Mas ali o que caracterizou os que era a ovelha de Cristo, ou de Deus, era tido, Jesus disse, o Pai que me enviou, ele me assegurou que ele é maior, o poder dele é maior e eu confio. O Pai é maior. Ninguém me toma da mão do Pai, mas eu vou dar a minha vida, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. E como prova que o Pai é maior, eu vou dar a minha vida e eu vou tomar a vida de volta. Então, nisto se caracteriza que Jesus era ovelha de Deus, porque ele creu, deu a Deus a honra que só ele é devido. Ele não está acima de todo o principado, de toda a potestade. Então, a mesma baliza se segue aqui. Jesus confiou em Deus, creu em Deus, e nós cremos em Jesus. Jesus falou várias vezes, se vocês crêem, se vocês confia no Pai ou confia em mim, do mesmo jeito que o Pai se manifestou em mim, se manifestará em vocês também. As obras que eu faço, vós farão também. Então, essa baliza que está aqui em João, a mesma de João 10, para que nós possamos nos posicionar e ser semelhante a ele. Se Deus usou o verbo para criar, se Jesus usou o verbo aqui, nele estava a vida. Nele quem? No verbo, que também era Deus, que também era Jesus. Porque ambos são semelhantes, agiram da mesma maneira. Um foi o exemplo do outro. As palavras que eu faço, disse Jesus. Ou seja, as obras que eu faço e as palavras que eu falo, disse Jesus. Eu não falo de mim mesmo.
Não é que eu sou mega inteligente, não. Eu falo tudo que eu vi o Pai falar. E aqui o Pai? Aqui a palavra. Então, todas essas coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se faz. Ele, o verbo e a palavra, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aí houve um homem enviado de Deus, está falando de João Batista, esse deu testemunho da luz. Aí anda um pouco para frente, o verso 10, estava no mundo, agora o Senhor Jesus, que se unificou ao verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Para aí, aquele Jesus fisicamente que estava ali, não era o mesmo que fez o mundo, biologicamente falando. Mas levando em consideração, ele não encarnou a palavra, o verbo e ele não se fez um. Então, como o verbo que era Deus, que era o próprio Jesus, foi ele que fez o mundo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou está difícil demais? E o mundo não conheceu. O verso 12. Mas todos quanto receberam, lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. O que nos caracteriza ser filho de Deus? A minha religião? A nossa religião? Não. Aqui que faz a diferença. Agora, se eu olho, o meu Deus, o meu mestre, o meu Salvador, ele está acima, o poder dele está acima de todos os nomes que se nomeiam, de todos os principados, e eu creio nele. Se é verdade, se o meu interior está formado com essa palavra, então eu me torno filho de Deus, semelhante a ele, por isso vós sois Deus. Aí conclui aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui é interessante, do unigênito. Se a gente não tiver a clareza, imagina que essa honra é exclusiva do Senhor Jesus, porque ele é unigênito, ou seja, o único. Então é um benefício que é exclusivo de Jesus, nós estamos incluídos. Mas se nós formos olhar Efésios 1, aonde conclui dizendo que, depois que fala nele digo, em quem também vós estáis, depois que ouviste, nele digo, em quem também vós foi feita herança, havendo sido conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que cremos, os que primeiramente esperamos em Cristo e cremos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo no evangelho crido, no evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, ou seja, para que nós tornamos propriedade de Deus, para o louvor da sua glória, pelo que, ouvindo eu também a fé que é entre vós, aí Paulo está falando, se dirigindo aos Efésios, o verso 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à direita de Deus do céu, acima de todo o principado, acima de todo o poder, de toda a potestade, de todos os dominadores deste mundo e no mundo vindouro. E sujeitou todas as coisas
aos seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é a plenitude, a parte corpórea dele próprio. Então, eu e Cristo somos um, entendemos a palavra e aceitamos a palavra. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui cumprindo o propósito, meu Deus, que nós creiamos. Porque no princípio, meu Pai, o mundo foi feito pelas palavras. Meu Deus, nós fomos criados desse pó, mas o que nos garantiu, o que nos assegurou vida foi o fôlego que saiu de dentro de ti. Esse fôlego nada mais é do que o teu Espírito, as tuas palavras. Senhor Deus, então pela mesma palavra nós estamos nos recriando, nos convencendo que nós somos quem o Senhor disse que é. E nós acabamos de ler, meu Pai, que nós somos herdeiros de toda a honra, de toda a glória, que nós somos, meu Deus, a parte corpórea de Jesus. Jesus que herdou o maior nome acima de todo o poder, acima de todo o principado, acima de todos os nomes que se nomeia. Meu Pai, pela palavra nós estamos nos construindo, porque é a condição para que nós sejamos teus filhos, parecido contigo, capacitado, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado, a tuas verdades, a tua palavra seja, meu Deus, vista como ela deve ser vista, com poder, porque a tua palavra nos assegura que ela não volta vazia uma vez se lançado, papai. Por isso, meu Deus, nós temos liberado palavra para que o nosso interior entenda que nós estamos acima de todos os nomes que se nomeia. Não tem nada nesse mundo que ataque a nossa vida, que venha contrariando a vontade de Deus, que possa nos tocar. Pai, toda palavra está de comum acordo, inclusive, meu Deus, como a tua palavra disse lá em 1ª carta de João, capítulo 5, 18, que os que são de Deus, o maligno não pode tocar. Toda a tua palavra nos assegura que nós temos autoridade sobre todos os males, incluindo, meu Deus, enfermidade, opressão, depressão, esterilidade e tudo aquilo que é contrário à vida. Meu Pai, se nós, meu Deus, nos convencermos de ser recriado pelas tuas verdades, recriado pelas tuas palavras, nós somos exatamente quem tua palavra diz que nós somos capacitados, nós podemos realizar todas as obras que o Senhor Jesus realizou, nós podemos transformar uma terra estéril como Eliseu transformou em uma terra fértil. Pai, nós podemos, meu Deus, em teu nome ordenar, e os coxos têm que levantar, os cegos têm que ver, os surdos têm que ouvir. Meu Pai, a língua do mundo tem que ser solta. Meu Pai, porque assim está escrito na tua palavra, que o teu Espírito, meu Deus, ressuscitou dentre os mortos, papai. E o teu Espírito ali, Isaías 35, mostra exatamente essas verdades. Meu Pai, uma vez que João Batista tinha dúvida se aquele que estava ali era de fato Cristo, aquele que os profetas tinham falado que vinha para salvar Israel, para salvar o mundo, o Filho de Deus, o Cristo, ele disse, vai e pergunta se é ele mesmo, ou se nós devemos esperar outro. O Senhor Jesus disse, volta e disse para João, o que vocês ouviram e o que vocês viram. E o que era que eles tinham visto? Eles tinham visto os surdos ouvindo, os cegos vendo, os paralíticos sendo levantados, os coxos sendo levantados, os leprosos sendo curados. Então, assim sendo, ele, Jesus, sabendo que João Batista conhecia as Escrituras e cria nos profetas, quando chegaram lá, ele não disse nada, ele só disse para nós te dizer o que nós vimos. E nós vimos o surdo ouvindo, nós vimos os cegos curando, nós vimos os paralíticos levantando. João Batista disse, é o homem, porque ele me comunicou pela própria palavra, porque ele e a palavra se tornou um. Nós temos que se tornar um com a mesma palavra. Aleluia. Isso não é difícil, meus irmãos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, agora o verbo está conosco. Amém. E Deus criou todas as coisas. Amém, Jesus. Antes que você olhe para fora de você, olhe para dentro de você, se recrie pela palavra. Amém, Jesus. Libere palavra para você mesmo. Amém. Leia a palavra, leia, termine, leia de novo, torne a ler de novo, vai fundo, busca a palavra, até que o Espírito da palavra saia da Bíblia e venha para dentro de você. Amém, Jesus. Oh, glória, Jesus. Obrigado. Não tem nada nesse mundo que possa nos impedir. Nada nesse mundo que possa nos impedir. Porque o maior inimigo
é a morte. O nosso corpo biológico, ele pode até tombar, mas quando você se enche com essa palavra, a morte foi eliminada para sempre da tua vida. Se o valente guardar armado a casa e segurança estão todos no interior da casa. Amém, Jesus. Não tem nada nessa terra que possa ser mais maravilhoso do que esse evangelho que nós estamos pregando. Porque o evangelho é o poder de Deus. Amém. O que é o poder de Deus? O poder maior do que o do câncer, da AIDS, da depressão, de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é maravilhoso? Amém. Maravilha. Então vamos se aproximar, se aprofundar disto, ou nisto, porque essa é a vontade de Deus. Aí Deus disse, eu habito no meio dos poderosos. Se alguém acredita, não é por obra, não é porque nós somos auto-merecedores, não é porque nós somos muito religiosos, não. Nós temos que ser dedicados, é claro. Temos que ser prudentes, mas é um benefício dado de graça aos que crerem e nós acreditamos. Aleluia. Pai, é essa a nossa base de fé. Nós agradecemos a Ti e pedimos que o Espírito nos ilumine, abrindo mais nosso entendimento para que nós entendemos mais, lançamos mais palavras, porque, meu Pai, é a lei da semeadura. Quem semeia, colhe. Nós lançamos as palavras hoje, amanhã, aquilo que nós lançamos hoje está no nosso futuro, aquilo nos habilita, nos capacita e nós lança mais, meu Deus, porque a fé chama a existência daquilo que se espera. Então eu espero um templo construído aqui, eu espero essa cidade toda sabendo que Deus estará aqui, que aqui ele tem a solução que ele buscava, aqui é a porta que Deus abriu para que eles possam ser atendidos, acudidos, em nome do Senhor Jesus, os recursos necessários para a expansão do reino, eu chamo pela minha fé, eu planto agora, no futuro eu tenho, e lá no futuro eu planto outras coisas. Então a fé chama a existência aquilo que se espera. Assim eu creio, papai, e assim eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.